Paz do Senhor, meus amados queridos irmãos e irmãs, que excede todo entendimento, vem estar em nossos corações e guardar os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Eu sou o pastor evangelista Bruno, da Igreja Apostólica do Evangelho do Último Avivamento. Estamos aqui mais uma vez nessa noite, para lembrar mais uma vez, amanhã é o grande dia da inauguração em nome de Jesus. Estaremos ali inaugurando o nosso templo, aqui na rua Léo Vitor, número 50, aqui no bairro Parque Xangré, em Contagem. Você é bem-vindo, porque o convidado especial já foi convidado, que é o Espírito Santo de Deus. Então venha fazer parte conosco em nome de Jesus, desse projeto, dessa inauguração. Creio sim que vidas vão ser resgatadas, vão ser verdadeiramente ali recuperadas, vasos de honra vão ser transformados ali para a glória do nosso Jesus Cristo. Então esperamos vocês em nome de Jesus, E viemos aqui mais uma vez através desse canal que nós temos aqui, pela Evangelua, pelos evangelistas do Último Avivamento, pelo nosso canal aqui no Facebook, também no Instagram estamos lá também. Essa semana agora está muito corrida, esperamos voltar aos nossos ações que fazemos antigamente, com os cultos para casais, estudo para casais, quer dizer. Esperamos voltar ao nosso ritmo normal. A partir de semana que vem, queremos já voltar também aos projetos que nós temos da Evangelua, agora mais voltado ministerialmente, que é essa igreja apostólica, a qual iremos abrir. Iremos focar um pouco mais em fazer novamente visita aos presos, visitas aos hospitais, aos orfanatos. Iremos agora focar muito em evangelismo, e células. Esse projeto também é muito focado em células. Então iremos focar muito nesse projeto e tenho certeza que Deus é conosco, que esse projeto está sendo o coração de Deus. Iremos também começar, para quem quiser participar, iremos começar a visitar, a fazer curso, na verdade, no centro de BH, de 15 em 15 dias na Praça da Estação. Estamos com esse projeto muito bom para começarmos lá. E tenho certeza que esse projeto, o Senhor vai nos honrar, eu tenho certeza, porque é um projeto muito de Deus. Iremos começar a pedir pessoas, provedores, para prover, em nome de Jesus Cristo, esse projeto que vai acontecer no centro ali. E temos certeza que iremos saquear o inferno e povoarmos o céu ali. É tempo de ajudarmos o próximo, é tempo de glorificarmos o Senhor em espírito e verdade. É tempo de verdadeiramente fazer aquilo que o Senhor tem chamado, cumprir o ídolo do Senhor, para que verdadeiramente vai acontecer o vinde dele. Para verdadeiramente ter o vinde, tem que ter o id. Então depois que a gente cumpre o nosso id, as pessoas vêm até Jesus Cristo. Então temos que crer nesse evangelho, esse evangelho que cura, esse evangelho que liberta, esse evangelho que salva, esse evangelho que prega que Jesus Cristo em breve voltará. Amém? Conto com a presença de todos amanhã, então, amanhã e domingo, e tenho certeza que vai ser impactante para nossas vidas em nome de Jesus. Gostaria de fazer um estudo nesse dia, que fica lá em Ezequiel, no capítulo 13, no versículo 3 em diante. Ezequiel capítulo 13, do versículo 3 em diante. Vai dizer assim: assim diz o Senhor Jeová: ai dos profetas loucos, que cegam o seu próprio espírito, e coisas que não viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas no deserto. Não subiste às brechas, nem reparastes a feira da casa de Israel, para estardes na peleja no dia do Senhor. Versículo 10. Vistos que sim, que andam enganando o meu povo, dizendo: paz, paz, não havendo paz, e um edifica a parede de lodo, e outros a rebocam de cal, não adubada. Dize aos que rebocam de cal, não adubada, que ela cairá. Haverá uma grande pancada de chuva, e vós, ó pedras grandes de Saraiva, caireis
a um vento tempestuoso a federar. Glória a Deus, aleluia. Essa palavra é muito interessante. Ezequiel estava tentando trazer, porque quando ele fala de brecha, que não tinha ninguém na brecha para estar ali verdadeiramente, né, na brecha da casa do Senhor, são porque, na verdade, o templo, naquela época de Ezequiel, ele viu a glória do Senhor saindo do templo. A palavra do Senhor vai dizer que Ezequiel viu a glória do Senhor indo embora. E quando, né, veio Nabucodonosor para destruir Jerusalém e o templo, segundo Ezequiel 73, Ezequiel não, Salmo, capítulo 73, vai dizer assim que o povo veio, levantou sua bandeira no templo do Senhor, né, e aquele povo ali destruiu tudo que havia ali, e todos os utensílios do templo foram levados, todos os utensílios, os candelabros, as mesas de proposição, os cálices, tudo foi levado. Então, se formos trazer na verdade dessa forma, Apocalipse, segundo eu creio, vai dizer assim que a arca do Senhor, quando o céu se abriu, foi mostrado a arca do Senhor. E naquele momento em que foi mostrada a arca do Senhor, houve vozes, relâmpagos e trovões. Então, ou seja, eu creio que quando a glória do Senhor ela se elevou, quando ela se foi, na verdade a arca do Senhor estava sendo levada. A arca do Senhor estava sendo tirada do templo. Mas como que funcionava? Como assim? Por que Ezequiel está falando aqui que não tinha ninguém na brecha? Porque existia um sistema a qual nós sabemos que os levitas, né, a qual eram chamados para fazer o trabalho na casa do Senhor. E existiam 3 linhas de levitas, 3 famílias de levitas, que eram os coatitas, os gersonitas e a de Merari. E se a gente formos trazer no contexto, como que as coisas de Israel naquela época aconteciam? As coisas de Israel aconteciam da seguinte forma. Quando, por exemplo, o reino de Israel, depois de Salomão, depois que ele construiu o templo, depois que a arca, né, ela estava ali, de certa forma, no tabernáculo de Davi, e o tabernáculo estava lá também, lá no monte lá de Gibeão. Mas quando foi feito o templo, então todos os utensílios foram levados para dentro do templo do Senhor. E muitas vezes o povo de Israel era ameaçado por causa que, né, houve várias vezes o povo de Israel ser invadido. Então os coatitas, aqueles que tinham, segundo Números capítulo 4, vai dizer sobre isso. O livro de Números vai dizer assim no capítulo 4, que quando havia alguma coisa ali, os coatitas eram aqueles que tinham que ficar por conta ali, de pegar os utensílios do templo e tirarem do templo. Então, ou seja, quando ali na verdade ele está falando de brecha, que não tinha ninguém na brecha, por que não tinha ninguém na brecha? É porque ali, no oráculo, ou seja, no Santo dos Santos, quando, por exemplo, ali ficava o tabernáculo de Davi, estava ali dentro, ali guardado, e quando o povo de fora, quando os inimigos de Israel vinham para invadir Jerusalém, quando vinham para invadir o templo, os coatitas eram aquele que tinham que ficar ali na brecha. E quando eles ficavam na brecha, ali, quando o povo invadia, eles furavam a brecha, eles furavam ali. Você pode ver que Ezequiel espiritualmente ele foi até ali, até o templo. Ele foi até o templo e viu naquela brecha que estava aberta que o povo estava se prostituindo. Então aquela brecha, na verdade, ele não tinha ninguém mais na brecha. E sempre quando vinha algum inimigo do povo de Israel contra eles, na verdade, os coatitas que estavam preparados para levar a arca do Senhor, eles pegavam ali a arca do Senhor com o tabernáculo de Davi e levavam elas para alguma montanha, saíam e escondiam a arca. Muitos falam hoje que Jeremias naquela época ele escondeu a arca, mas eu não creio, eu não sou o dono da verdade. Mas na minha visão, eu não creio que isso aconteceu. Porque segundo Apocalipse, vai dizer assim, glória a Deus, aleluia. Em Apocalipse vai dizer assim, glória a Deus, aleluia, que a arca do Senhor, glória a Deus, Apocalipse 11, 19, vai dizer assim, e abriu-se o céu,
o templo de Deus e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. E houve relâmpagos e vozes, trovões e terremotos. Então, ou seja, a arca do Senhor estava já lá. A arca do concerto do Senhor. Então, ou seja, a arca que foi feita ali, né, por Moisés, pelo povo de Israel naquela época, foi vista no templo do Senhor. Então, ou seja, o Senhor, quando a glória do Senhor se foi, quando Ezequiel fala aqui que ele viu a glória do Senhor deixando o templo, glória a Deus, aleluia. Quando ele viu a glória do Senhor deixando aquele templo ali, ele fala assim, que a glória do Senhor deixou, né, os anjos vieram e pegaram a arca do Senhor, glória a Deus, aleluia. E pegaram a glória do Senhor, a glória do Senhor deixou o templo. Mas por que que isso aconteceu? É porque não tinha ninguém para entrar na brecha, não tinha mais os coatistas, não tinha mais profeta nem para profetizar. Não tinha ninguém na brecha. O Senhor está falando aqui, Ezequiel aqui mesmo aqui, falando assim que não tinha mais ninguém. Não tinha ninguém ali para estar na brecha no dia do Senhor. Não tinha ninguém para estar naquela brecha ali no dia do Senhor. O povo já não estava mais querendo ficar na brecha. O povo não estava mais querendo ficar ali. Quando fala aqui, Ezequiel 8, das abominações da casa do Senhor. Então, ou seja, o povo ali, eles estavam se prostituindo. A palavra fala que estendeu a forma de uma mão e se tomou pelos cabelos da minha cabeça. E o Espírito me levou, me levantou entre a terra e o céu e me trouxe de Jerusalém visões de Deus. Até a entrada da porta do pátio de dentro, onde para o norte estava colocada a imagem do ciúme que provoca o ciúme de Deus. E eis que a glória de Israel estava ali conforme a semelhança que eu tinha visto no vale. Glória a Deus, aleluia. Olha para você ver. A glória do Senhor estava ali, segundo Ezequiel, aqui no capítulo 1, no versículo 28, como o aspecto do arco que aparece na nuvem do dia, da chuva. Assim é o aspecto do repreendor em redor. Esse é o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E viram isso cair sobre o meu rosto. E havia a voz de Deus quem falava. Então, ou seja, ali de certa forma, a glória do Senhor estava deixando o templo. A glória do Senhor estava deixando o templo de certa forma. Se nós formos ver aqui, glória a Deus, aleluia. A glória do Senhor deixando a glória do Senhor estava deixando o templo naquele momento. A glória do Senhor, Ezequiel 10 aqui, vai dizer assim, que chegou ali, glória a Deus, aleluia, aqueles querubins, e parou sobre eles aqui. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. E os querubins alçaram as suas asas e se elevaram da terra aos meus olhos quando saíram, e as rodas os acompanharam e pararam na da porta do oriente da casa do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. Glória a Deus, aleluia. Então, ou seja, a glória de Deus de Israel estava deixando o templo. Ou seja, a arca do Senhor naquele momento ele estava deixando o templo, estava sendo destruída, estava sendo levada espiritualmente. Aqui, Ezequiel ele viu espiritualmente a glória do Senhor deixando o templo, a arca da aliança do Senhor deixando o templo. Meus amados irmãos, isso aqui é muito forte. Então, ou seja, os coatistas não estavam ali mais na brecha. Segundo Ezequiel aqui, falando aqui, no capítulo 13. Falando aqui que, né, que o povo está falando que era paz, 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 quando não havia paz. Meus amados irmãos, o que eu quero trazer é isso no dia de hoje. O dia de hoje, isso é muito interessante, sabe por quê? Porque muitas vezes não tem sacerdote do Senhor, não tem pessoas como os coatitas, para verdadeiramente guardar a casa do Senhor, para estar na casa do Senhor no dia da brecha. Ou seja, quando o sacerdote, quando o anjo do Senhor está muitas vezes perdendo a presença de Deus, perdendo a glória de Deus.
Não tem mais essas pessoas para fazer esse papel hoje dos quartistas. Não estou falando da lei, não. Estou falando de sacerdote. Para estar ali na brecha, ali, para orar pelo povo. Para orar pelos vasos do templo. Ou seja, pelos obreiros, pelos sacerdotes, pelo pastor, pelos evangelistas, pelos profetas, pelos apóstolos, pelos mestres da igreja. Não tem mais pessoas hoje em dia orando. Não tem mais pessoas nas brechas. Ou seja, os quartistas eram aquele que levantavam ali, furavam a parede quando estava havendo guerra contra o povo de Israel, contra Jerusalém, contra o templo do Senhor, quando as pessoas queriam profanar o templo do Senhor, não tinha ninguém na brecha ali para pegar, pegar essa arca, segurar a arca aí. Pessoas não estavam ali para segurar a arca. Pessoas não estavam ali para se resguardar a presença do Senhor. Ei, está precisando de hoje se levantar homens de Deus para verdadeiramente guardar a presença do Senhor. Para dizer, fique aqui, quando agora o Senhor estava indo embora. Ali como ali em Emaús, ali de certa forma ali. Eles falam, não vão embora, fique conosco. Ei, tá precisando de pessoas para se levantar no dia de hoje, nesse último avivamento. Pessoas para se levantar e dizer ao Senhor, não leve a tua glória embora. Pessoas como Davi, não retire de mim o teu Espírito Santo. Ei, tá precisando de homens de Deus se levantar nesse tempo. Pelo poder que é no nome e no sangue de Jesus. Tá precisando de pessoas que busquem verdadeiramente a glória do Senhor nesses dias de hoje. Mas eu profetizo uma geração que vai buscar a glória de Deus nos dias de hoje, em nome de Jesus. Eu profetizo uma geração a qual não vai deixar a glória do Senhor ir embora. Eu profetizo em nome de Jesus. Assim como naquela época ali, pessoas para estar ali, para não deixar como na época da casa de Eli, para acontecer o Icabote, lá se foi a glória de Israel. 1 Samuel diz sobre isso. Lá se foi a glória do Senhor. Ei, nós não podemos deixar a glória do Senhor ir embora. Nós não podemos deixar a glória do Senhor ir embora. Quando a palavra do Senhor vai dizer assim, a arca é tomada, Ofni e Finéias são mortos. Em 1 Samuel no capítulo 4. Glória a Deus, aleluia. Olha o que a palavra do Senhor vai dizer aqui. Glória a Deus, aleluia. E disseram mais de Israel, a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. O versículo 21 vai dizer assim, mas chamou ao menino e acabou, dizendo, foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada, presa por causa de seu sogro e seu marido. Rei, está precisando de hoje, que muitas vezes tem pessoas como Eli, que são pessoas negligentes quanto à presença de Deus. Tem pessoas que querem fazer a obra do Senhor de qualquer maneira. A palavra do Senhor vai dizer, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Não podemos deixar a obra do Senhor ser feita de qualquer maneira. Não podemos deixar acontecer e acabou. Lá se foi a glória de Israel. Meus amados irmãos, a igreja do Senhor tem que ter a presença. Eu não vou me cansar de pregar aqui todos os dias, meus amados irmãos e irmãs. Nós temos que ser igreja do Senhor. Não adianta ter templos bonitos, mas se a igreja do Senhor não tem Cristo formado, então não vai adiantar nada de calavacébria. A lavachurianda de calavacébria de poligderma de demandaia. Não vai adiantar nada. Ei, eu profetizo pessoas no dia de hoje, em nome de Jesus, que não vão ser como a casa de Eli, mas vai ser como Samuel, para se levantar. É um tempo de conserto. É a arca do conserto, a arca da aliança. São pessoas que têm aliança com o Senhor. E quando, meus amados irmãos, de certa forma, a aliança de sacerdotes estão sendo quebradas, o Senhor vai levantar uma geração de Eliseu, uma geração que não se corrompe com vinho, a geração que não se corrompe com pessoas que estão mortas espiritualmente. Ei, é necessário de levantar pessoas puras, que guardem o seu coração, que são separadas para Deus. O Senhor está levantando uma geração de narizeus, que não se corrompem com as coisas do mundo. Ei, quando a palavra fala que o Senhor ama o mundo, Ele está falando que Ele ama as pessoas que estão neste mundo. Mas esse sistema corrupto, que Ele vai falar assim, ó, não ameis o mundo nem as coisas que estão no mundo. A palavra do Senhor vai dizer assim, aquele que se faz amigo do mundo se constitui inimigo de Deus.
Ei, o Senhor vai levantar uma geração em nome de Jesus, eu profetizo. Nesse último avivamento, essa quarta onda que vai vir sobre o Brasil. Em nome de Jesus, eu profetizo. Uma geração lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Uma geração que busca a presença do Senhor em espírito e verdade. É necessário um avivamento de Calavaceva, de Calavachuri canta. É necessário uma geração que é liberta para libertar, que é curada para curar, que é salvada para salvar em nome de Jesus. Ei! Eu profetizo essa geração. O Senhor me levantou para profetizar o último avivamento. Precisa de alguém estar na brecha. É uma pessoa só está na brecha. Nos dias de Noé, ele achou graça aos olhos do Senhor. E por isso a humanidade não foi destruída. Precisa de alguém estar na brecha. Que viva a palavra do Senhor intensamente. Que acredite que é o último avivamento do Senhor nessa terra. Que prega para as pessoas, desperta do que dorme. E Cristo te resplandecerá. É necessário de pessoas estar na brecha. Ei! Profeta, que fala que só tem paz. Não é tempo de paz, não. Fala biblicamente, não é tempo de paz, não. É tempo da igreja do Senhor estar em guerra. É guerra espiritual. Alguém tem que estar na brecha. Tá acontecendo isso aí, muitas pessoas falam assim, não, tem que acontecer mesmo. Ei, eu vou falar com você que Romanos 12, versículo 2, você que não está ali na Bíblia, não vos conformei com esse século, mas renovai pela transformação no vosso entendimento. Eu estou falando com a geração que precisa ter renovado o seu entendimento. Você tem que orar por esse povo. É o meu povo que se chama pelo meu nome, é o meu povo, não é o ímpio não. Não é aquela pessoa que estava perdida, não, é o meu povo que se chama pelo meu nome. Orar, clamar e buscar minha face. E se converter dos seus pecados. Então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ei, é o meu povo. É o sacerdote se colocar entre o alpendre e o altar para algo não vir acontecer. Chega da igreja que é negligencia. Uma igreja que não busca o perdido já está perdida. O Senhor fala assim que ele veio buscar o que se estava perdido. Ou seja, esse mundo corrupto estava perdido. O reino dele, de certa forma, estava perdido. Porque o homem, a qual foi colocado com domínio sobre todas as coisas, deu todo o domínio quando ele obedeceu a Satanás para ele. O Deus desse século. O Deus desse mundo aí, ó. Porque o Senhor não é Deus desse século, não. Ele é Deus, ele é o Deus eterno e imortal, invisível, mas é real. Ele é o Deus imortal, ele é o Deus do século, ele é o Deus da eternidade. Mas o Deus desse século é Satanás, a palavra do Senhor fala, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. O Deus desse século tem cegado o entendimento dos incrédulos. Não tem cegado o entendimento dos incrédulos, não. Quando eu falo de incrédulo, eu falo só pessoa que fala no mundo, não. Eu falando de incrédulo tá dentro da igreja, que não tem fé, que já não acredita mais, que tem esperança para esse povo que tá perdido. Ei, o Senhor está levantando uma geração que acredita. Sabe o que acontece? Quando não levanta pessoas dentro da igreja que querem fazer a obra do Senhor, ele levanta aqui, ó, pessoas doidas, um ex-presidiário, pagou por 10 anos de cadeia. Ele levanta, sabe pra quê? Muitos chamam de louco. Pode chamar de louco sim. Mas eu sou louco pela palavra do Senhor. Aquilo que pessoas que estão na igreja de 40, 50, 60 anos. Ei, o Senhor está importando com o que você tem de carteirinha de igreja? Não, sou. O Senhor tem importado com você. Ele tem se importado se você está na brecha. Os fariseus também tinham 50 anos de religiosidade. Mas levantou Jesus que tinha 3 anos como um filho de Deus. É preciso levantar um filho de Deus, alguém que esteja na brecha, alguém que esteja achando graça para os olhos do Senhor. Porque falar, a palavra do Senhor vai dizer assim, esse é o meu filho amado, quem eu me comprazo. Vai falar de Noé, vai falar assim, você achou graça aos meus olhos. Noé que achou graças aos olhos do Senhor. Jacó vai dizer assim, ó, o homem que eu tenho aliança. Vai falar de Abraão, o homem a quem eu falei dele uma grande nação. Ei, vai falar de Moisés, você tem achado graça aos meus olhos, a qual eu tenho conhecido pelo meu nome. Está precisando da geração que é conhecida pelo nome, rapaz. Uma geração que prega como, ei, Ralavachurianda. Falar aqui esse dia que eu sou o pastor evangelista Bruno, Senhor, o teu servo. É preciso de uma geração que clama ao Senhor assim, que sabe que o Senhor tem conhecido pelo meu nome. Não vai adiantar chegar naquele dia ali e falar assim, Senhor, mas eu profetizei, eu libertei, eu curei, afaste de mim que eu nunca vos conheci. Ou seja, eu nunca soube o seu nome, rapaz. Você nunca foi servo de Deus, não sou. Não importa o tempo que você tem de carteirinha de igreja, não. O que importa, sabe o que é? É o tempo que você tem de intensidade com profundidade com o Senhor. A palavra do Senhor diz assim, o Senhor vai para aqueles que me temem, a qual eu farei conhecer a minha aliança. Falando de tempo, não estou falando que isso não importa, é lógico que é uma caminhada grande que a pessoa tem com Deus. Mas eu estou falando de profundidade. Não adianta. Porque Ezequiel que vai dizer assim, glória a Deus, aleluia. Vai dizer assim, que a primeira vez que ele passou, aquelas águas estavam pelos pés.
A segunda vez que ele passou, já dava pelo joelho. Outra vez já passou, já dava pela cintura. Outra vez que ele passou, já dava pelos ombros. Outra vez que ele passou, ele não conseguia passar só a nado. Ou seja, está fazendo de profundidade. Talvez com pessoas que querem buscar profundidade. Talvez você está caminhando 50 mais só rasinho. Você é como aquele povo ainda que está só caminhando ali, rasamente, com a presença do Senhor. Não. Ele quer levar você à profundidade. Ele quer levar aonde o olho não viu, o ouvido não ouviu. Nem subiu o coração do homem, tem que preparar para aqueles que o amam. Ei, é uma geração lavada e revida pelo sangue do Cordeiro. Agora eu estou pregando aqui essa noite. Mas eu sou uma geração de quartitas que estejam na brecha. Que estejam na brecha ali quando a igreja do Senhor sofrer qualquer ataque, pessoas que estejam de pé. A palavra do Senhor vai dizer assim que os trabalhadores são poucos. E a seara é grande. Então o Senhor vai levantar uma geração de trabalhadores. Eu oro e creio, eu vou orar com você em nome de Jesus nessa noite. Eu vou orar, você que é sacerdote, você que é apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Eu vou orar com você agora nessa noite. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, eterno Pai, a qual eu tenho clamado, louvado, exaltado e agradecido. Eu te peço agora, Santo Espírito da verdade, por cada vida agora que está agora sendo tocada, transbordada, renovada e reavivada. Levanta a geração que esteja na brecha do Senhor. Pai Santo de poder, o Senhor falou sim, Santo Espírito da verdade. Que muitas vezes vai tempo de paz, mas é sempre sim com o teu fogo está já sendo mandado sobre a terra. Porque o pai será contra o filho contra o pai, o irmão contra o irmão. Então eu te peço agora essa geração, Pai Santo de poder, a qual muitas vezes nós estamos entrando na brecha, que tem se conformado com esse século. Eu profetizo a geração lavada e remida, Santo Espírito. Eu profetizo a geração a qual vai te buscar e te clamar e te adorar e te exaltar e te agradecer pelo poder que é no nome do Senhor de Jesus. Eu profetizo a geração, Santo Espírito, que vai honrar o teu santo nome. Começa de mim um avivamento, Espírito Santo, da verdade. Começa de mim um avivamento. Assim como a palavra fala em Joel, Pai Santo de poder, que o Senhor faria uma obra, a qual, Pai Santo de poder, aqueles que veriam, não acreditariam. Faz uma obra em nosso meio nesses dias, Espírito Santo da verdade. A qual, se pessoas venham ser tocadas pela tua presença, atuam sem a tua graça. Não tem sido fácil nesses dias. Mas eu crio uma geração, Pai Santo, que vai se levantar, a qual está sendo colocada assim na brecha, Espírito Santo da verdade, para guardar os vasos de ouro, para guardar os utensílios, Espírito Santo da verdade, que tem no teu tempo. Pai Santo de poder, eu te peço, Senhor, nos últimos com a geração do último avivamento, Espírito Santo da verdade, a qual vai te buscar e te adorar e te exaltar e te agradecer em Espírito da verdade. Muito obrigado por tudo, Espírito Santo de Deus, por mais um dia de vitória. Agora nós podemos te clamar, te louvar, te exaltar e te agradecer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que assim seja. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.